Fala meus amigos, um vídeo aqui hoje para trazer os dados dessa campanha do Hexa do Cruzeiro na Copa do Brasil. Cruzeiro que disputou aí 8 partidas na Copa do Brasil, né? Entrou a partir das oitavas de final e utilizou 20 jogadores nessa campanha do Hexa. Só que apenas 4 desses 20 jogadores foram titular em todas as partidas, sendo eles o Henrique, o Léo, o Dedé e o goleiro Fábio. E é muito bom, né, ver o Dedé participando de todos os jogos aí da Copa do Brasil, conquistando mais um título pelo Cruzeiro, ele que sofreu muito com lesões nos últimos anos aí. E nesse ano de 2018 ele conseguiu dar a volta por cima, atuou em todas as partidas da Copa do Brasil e se destacou muito aí nesse título do Cruzeiro, sendo um dos principais jogadores, se não o principal, né? Pelo menos no setor defensivo ali foi um monstro e atuou em todas as 8 partidas, como a gente falou. E se tem os jogadores que atuaram em todas as partidas como titular, a gente tem aí o 12º jogador do Cruzeiro, né? Pelo menos nessa Copa do Brasil, o Raniel. Ele entrou em 7 dos 8 jogos do Cruzeiro, então o Raniel participando de 7 partidas, entrou em 7 jogos, somente em um jogo o Raniel não atuou, saindo do banco, então podemos dizer que ele foi o 12º jogador do Cruzeiro nessa campanha aí do Hexa. E depois do Raniel, os reservas mais utilizados aí pelo Mano Menezes foi o David, o Rafinha e o Rafael Sobis, os 3 com 3 partidas cada um, saindo do banco e entrando no time aí no decorrer da partida. E a gente tem um dado interessante aqui, que o Robinho foi o líder de assistências do time do Cruzeiro nessa Copa do Brasil. Foram 3 assistências para gol, e um detalhe é que ele deu uma assistência nas oitavas de final, uma nas quartas, uma na semifinal. Na final ele não deu assistência, mas ele marcou o gol lá na Arena Corinthians, no jogo de volta, gol importantíssimo. Então o Robinho se destacando muito nessa conquista do Cruzeiro aí, participando de muitos gols, né? Foram 4 participações diretas para gol, 3 assistências e um gol feito. Nessa campanha aí a gente falou que foram 8 partidas e a gente não teve nenhum artilheiro isolado assim com muitos gols, né? A gente teve os artilheiros com 2 gols cada um. Foram o Thiago Neves, o Barcos, o Arrascaeta e o Raniel. Então esses 4 aí empatados com 2 gols cada um. A gente não teve nenhum centroavante aí marcando muitos gols na competição. O time no geral participou muito, vários jogadores marcando gols aí, marcando 1, outros 2, como a gente falou para vocês. O Cruzeiro disputou 8 partidas, foram 5 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Única derrota jogando em casa no Mineirão. Contra o Santos, perdeu por 2-1, a disputa foi para os pênaltis. O David, o Raniel e o Lucas Silva marcaram os gols do Cruzeiro na disputa de pênaltis. A gente recorda que o Fábio defendeu todas as 3 cobranças do time do Santos. O Cruzeiro acabou avançando aí e enfrentando na sequência o Palmeiras. O Cruzeiro que mais uma vez entrou para a história na Copa do Brasil, já é o maior campeão da competição, com feitos históricos aí, o único a conquistar 2 títulos seguidos da competição, 2017 e 2018, e ele se tornou também o único time a vencer todos os jogos fora de casa. Foi 100% o aproveitamento do Cruzeiro como visitante e foi muito importante na conquista do hexacampeonato, porque em todas as fases o Cruzeiro estava naquela de disputar o primeiro jogo fora e decidir em casa. Só na final que não foi assim, e o Cruzeiro conseguiu em todas essas fases fazer um bom resultado jogando como visitante. Cruzeiro que teve aí um saldo de gol de 4 nessa Copa do Brasil, foram 10 gols feitos e 6 gols sofridos, né? O Cruzeiro fez 6 gols fora de casa, então dos 10 feitos, 6 foram feitos fora de casa, apenas 4 feitos no Mineirão, e o Cruzeiro sofreu apenas 2 gols também jogando fora de casa. Então marcou muito jogando fora de casa e sofreu poucos gols, com aproveitamento de 100% como visitante. Foi uma campanha que entrou para a história aí na Copa do Brasil. E falando em expulsão, a gente teve apenas uma, né? O time do Cruzeiro, a gente sabe que não é um time violento, os jogadores sofrem poucos cartões. A gente teve apenas uma expulsão, foi exatamente a do Sassá na semifinal contra o Palmeiras. O jogo já havia encerrado na confusão, o Sassá naquela briga com o Mike ali, vocês sabem, não precisa eu ficar alongando falando disso. Então foi o único jogador a receber um cartão vermelho nessa Copa do Brasil. O Thiago Neves recebeu 3, o Egídio também recebeu 3, foram os únicos também aí que tiveram que cumprir suspensão. Então a gente destacou em números essa campanha incrível do Cruzeiro aí que deu o hexacampeonato da Copa do Brasil. E a gente quer saber de você, para você quem foi o melhor jogador do Cruzeiro na competição, se você tivesse que eleger um craque aí do Cruzeiro nesse hexa, quem seria? Comenta aí pra gente saber e se inscreva no canal se não for inscrito, deixa o gostei. Até a próxima, espero que tenham gostado do conteúdo. Siga acompanhando o Diário Celeste, que tem vídeo novo todos os dias.